Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos aqui, demos início à exposição do primeiro ponto do capítulo 3 de Mateus, aonde estamos falando acerca do ministério de João Batista. Aquele ministério que foi levantado por Deus para preparar, para pavimentar o caminho do Salvador Jesus. No primeiro momento nós falamos e demos o tema João Batista, a candeia de Deus. A candeia de Deus, aquele que veio para clarear, mas também aquele que veio para arder, apontar o pecado, falar sobre o pecado e mostrar aos homens que eles deveriam se arrepender de seus pecados, se arrepender de seus erros e produzirem frutos dignos do arrependimento, porque o machado, a palavra de Deus, como o machado, está à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, muito antes da pessoa almejar a salvação, desejar a salvação, querer a salvação, era desejar, querer ser convertida por Jesus, se arrepender de seus pecados. Então, nesse segundo momento, nós iremos falar sobre o segundo aspecto de João Batista, sobre a candeia que alumiava o homem. João Batista também falou claramente a respeito do perdão de Deus. Ele não só falou claramente acerca do pecado, mas João Batista falou claramente acerca do perdão de Deus. Falou claramente a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apontou o caminho para a salvação. Lembra que ele falou para os seus discípulos, quando estes vieram com a pergunta: Mestre João, aquele do qual você falava está batizando. E ele disse: a ele sigás, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, como candeia que alumiava, era a candeia que mostrava o caminho da salvação, o caminho da restauração, o caminho do perdão dos pecados. Então ele ensinou ao povo que em breve viria um que seria mais poderoso do que ele, e de que ele não era digno de desatar suas alparcas, e estava se referindo acerca do Senhor Jesus. João Batista era apenas um mero servo, do Senhor Jesus, né? Era a boca, né? Era a voz do deserto que preparou o caminho do Senhor. Mera voz, com poder e graça, né? João Batista, interessante que João Batista apenas batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com Espírito Santo e com fogo. E aqui existe um trocadilho de aplicação espiritual, né? Batismo com Espírito Santo e com fogo. João Batista fazia o ato externo, mas somente Deus faz o ato interno no coração do homem por meio do seu evangelho, por meio do Espírito Santo, e muda o coração, transforma o coração de pedra em coração de carne, e Deus escreve, né, faz esse transplante espiritual, colocando a sua lei no coração do homem, escrevendo-a na tábua do seu coração e na mente na sua mente, para que possa obedecer a Deus. Então João Batista só podia mesmo batizar por fora, mas o Espírito Santo batiza internamente e sela todo eleito de Deus. Jesus é o único capaz de tirar os pecados, né, do homem, de libertar o homem de seus pecados. Jesus diz em João 8, 32 e 36, né, em verdade vos digo, se pois a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é o único capaz de libertar o homem. Batismo não salva, batismo não purifica dos pecados. O que purifica é o sangue de Cristo. O que purifica é o sangue do Cordeiro, né? O batismo do Espírito Santo, o selo da graça na vida do pecador. J.C. Ryle ainda diz que, notavelmente, esse é o tipo de ensinamento que a natureza humana tanto carece. É o tipo de ensinamento que a natureza humana, os homens,
tanto carecem e tanto precisam. Precisamos diariamente ser conduzido a Jesus Cristo. Você agora está sendo conduzido a Cristo. Andai por Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, as pessoas, nós, diariamente precisamos ser levados, conduzidos a Cristo. No entanto, as pessoas não querem isso. No entanto, o homem busca outros alvos, foge do alvo em buscar a Deus. Queremos descansar nos vínculos com nossas igrejas locais, gozando dos privilégios nas pregações, dos cânticos, faz o bate-cartão, vai na igreja, faz o seu papel e volta, quando faz, Mas isso não tem nada a ver com conversão. Conversão tem a ver com metanoia, mudança de mente, mudança de hábito. Se minha mente mudou, os meus hábitos serão mudados. Eu vou mais amar a Deus do que o pecado. Vou mais amar a Deus do que o curso mal do mundo. Então essa pessoa nasceu de novo. J.C. Ryle ainda continua dizendo, deveríamos entender a absoluta necessidade de estarmos unidos a Cristo. J.C. Ryle diz, deveríamos entender a absoluta necessidade de estarmos unidos a Cristo. E por qual a importância de estarmos unidos a Cristo? Qual a importância de você estar unido a Cristo, unido a Jesus? Por quê? Por várias razões, Porque a primeira razão, porque é vital para o homem, ter comunhão com Cristo, porque Cristo é a vida. Aqueles que têm um filho têm a vida. Nós veremos isso na conclusão. Por que se unir a Cristo? Os homens devem se unir a Cristo porque Ele é a fonte de água viva designada por Deus para descedentar a alma do homem do pecado. Nele encontramos a misericórdia, a graça, a vida e a paz. Por isso que você precisa de Cristo. Hoje mesmo, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, entregue a sua vida para Cristo. Por isso que precisamos unir a Cristo, ter essa grande compreensão da necessidade de estarmos unidos a Cristo. Você precisa estar unido a Cristo se ainda não está, porque Ele é a fonte de toda a vida, é a fonte da graça, a fonte da misericórdia, é a fonte da vida, é a fonte da paz. Ele é o príncipe da paz. Cada um de nós precisa estabelecer este relacionamento pessoal com Cristo. Você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Como é que anda seu relacionamento pessoal com Cristo? Somente aqueles que nasceram de novo do Espírito têm e produzem pelo Espírito Santo esse relacionamento. Então, o que você sabe de Jesus? E o que você recebeu, o que você obteve dele até esse momento? Nós já sabemos que a palavra de Deus revela que ele é o Salvador do mundo e que é que encontra o perdão de pecados e vida eterna através da sua morte na cruz. Se você crer e confessar com a sua boca, em seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo, será justificado por Deus. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, diz Romanos 3, 26. Então, eu queria trazer mais uma vez, para não ficar tão redundante, a palavra de J.C. Ryle, comentarista, diz que é de questões dessa ordem e natureza que depende a nossa salvação. A ordem e a natureza da salvação do homem depende na compreensão de quem é Jesus. De quem é Jesus. Você lembra? Ele perguntou para os apóstolos, o que é que o povo diz acerca do homem? Acerca do Filho do Homem. Aí responderam, alguns dizem que tu és o profeta, ou Elias, ou até João Batista. E ele perguntou, mas vocês... para vocês, quem eu sou? E aí Pedro diz, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas,
porque não foram carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus foi que revelou a você. Então, o homem precisa, ao ouvir o Evangelho, vir a Cristo e Deus vai revelar Jesus ao seu coração. É Deus que revela Cristo ao homem como Salvador pessoal da sua vida. E eu queria fazer 3 considerações aqui. A primeira, que a palavra de Deus nos revela que todos nós somos pecadores e carecemos, de perdão de pecados, da graça de Deus. Que você venha a Cristo, que a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Que você venha a Cristo, Ele é o grande Salvador e o grande perdoador. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus não apenas arde mostrando a santidade, a majestade de Deus, mas também ela traz a luz da graça do Evangelho de Cristo, mostrando o perdão dos pecados em Cristo. A palavra de Deus fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus é o único Salvador autossuficiente para que você possa abraçá-lo pela fé. E em terceiro lugar, aos que ainda não se entregaram para Cristo, aos que não se voltaram para Ele todo o coração, que você faça o quanto antes, que você faça agora, porque o dia do julgamento está chegando. João Batista disse, raça de víboras, quem vos induziu vocês a fugirem da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura virá e cairá sobre todo aquele que não se entregaram para Cristo, que não estavam debaixo do sangue de Cristo. Que você possa fazer uma aliança com Cristo, você possa fazer um pacto com Cristo se entregando para Ele. Esta é a boa nova do Evangelho, a boa nova de salvação. Jesus é o nosso Salvador e Ele quer ser o Salvador. Eu quero concluir dizendo, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem um filho tem a vida. E aqueles que creem no nome do Filho de Deus têm a vida eterna. Tem a vida eterna aqueles que creem no nome de Jesus. Que você creia no nome de Jesus. Que você creia, não perca tempo, não jogue seu tempo fora, não joga a sua vida fora, gastando em tempos e outras coisas. Creia, busque a sua alma é eterna. A pessoa quando parte daqui vai para a eternidade e Deus preparou para aqueles que o amam, um lugar maravilhoso, glorioso, chamado céu. Que Deus te abençoe, que você crê em Jesus, porque a palavra de Deus fala que Ele vai colher o trigo no seu celeiro, que é o céu, mas a palha vai queimar em fogo inextinguível. Que você seja trigo de Deus e não palha para ser queimado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te guarde. Amém.